Boa tarde a todos. Então, o tema hoje é o papel da literatura na transformação do estruturalismo dominante. Então, vou tentar examinar, é um tema bastante interessante e complexo ao mesmo tempo, e da transformação quase que interna do estruturalismo sobre a influência da literatura. A crítica ao humanismo, a crença na autonomia do sujeito, que temos visto difundir-se ao longo dos anos 50, em particular, através da crença na possibilidade para o homem de fazer a sua própria história, mas também de entender o rumo dessa história e, por consequente, de enunciar alguma verdade a respeito. Essa crítica, desenvolvida por Lévi-Strauss e depois por Michel Foucault e, obviamente, vários outros estruturalistas, desemboca, logicamente, numa crítica correspondente da forma tradicional do romance. Hoje, quero investigar esse aspecto da relação entre teoria estruturalista e prática da escritura. A crítica ao romance aparece lógica porque bem se sabe o quanto o desenvolvimento do romance como gênero está ligado à emergência do indivíduo burguês. Assim, a desconfiança nesse indivíduo leva, logicamente, para a desconfiança para o gênero como tal. Bom, essa ligação entre o indivíduo burguês e o romance é uma ligação que se faz primeiro na literatura inglesa, de Daniel Defoe, o famoso Robinson Crusoe, a Fielding e Richardson, a famosa também Pamela de Richardson, e depois também a Júlia, de A Nova Heloísa, de Rousseau. Bom, tem vários trabalhos que têm trabalhado essa conexão. Vou simplesmente citar dois livros que me parecem importantes para colocar essa relação entre a filosofia individualista e a personagem no romance. Seria o livro de Jan Watt, de 1957, The Rise of the Novel, e o livro de Macpherson, um filósofo da política também. O livro se chama The Theory of Possessive Individualism. Esses dois livros me parecem fundamentais para bem entender a construção dessa relação entre o gênero romance em relação com a filosofia do indivíduo. Tudo bem. Mas nesse assunto, na transformação do estruturalismo nos anos 60 do século XX, são os escritores, mais do que os filósofos, que desempenham o papel principal. Lembrei, no primeiro seminário, a relação complexa que o chamado, em francês, nouveau roman, novo romance, esse movimento dos anos 50, 60, essa relação complexa que o novo roman costurava entre as transformações das formas de narração e as temáticas ligadas à guerra.
a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola, em particular no romance La Route des Flandres e Le Palace. Acho que, lamentavelmente, esses livros fundamentais do Prêmio Nobel Claude Simon não encontrei em tradução portuguesa, mas são livros maravilhosos. La Route des Flandres e Le Palace. A Segunda Guerra Mundial também entra nessa literatura do Nouveau Roman. Por exemplo, no livro de Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, no Labirinto, 1959. E também, já falei desse livro, O Fim do Império Colonial Francês, no livro Ciúme, 1957, do mesmo Robbe-Grillet. Outra vez, o tema das guerras coloniais, numa obra pouco conhecida, que é a obra de Claude Ollier, muito bem conhecido na França, mas pouco conhecido no exterior. Claude Ollier, com dois livros importantes, Le Maintien de l'Ordre, 1961, e La Mise en Scène, 1958, que recebeu o prêmio Médicis. Só para dar um certo brilho a esse autor, muito menos conhecido que os outros, mas não por isso menos significativo, no que toca à desconfiança a respeito das capacidades cognitivas do personagem romanesco, quero simplesmente dar um breve resumo da temática da mise en scène de Claude Ollier. Só dois parágrafos para você ver o tipo de narração. É uma narração que se desenvolve no Marrocos, na época onde França ainda controlava a África do Norte. Um engenheiro, La Salle, se chama La Salle, tem a missão de construir uma carretera através das montanhas. Mesmo se ele parece ter tido êxito na sua missão, ele descobre que outro engenheiro, chamado Lessing, La Salle Lessing, outro engenheiro, tem tido a mesma missão que ele e que foi aparentemente assassinado. O romance tenta esclarecer o sentido dos acontecimentos e a impossibilidade, a dificuldade de determinar exatamente o que foi. La Salle, finalmente, se prepara a voltar rumo à França sem saber aquilo que sem saber se aquilo que ele assistiu era uma série de coincidências, uma série de acasos, ou parte de um plano urdido para que ele ficasse não sabendo. Então, o leitor comparte as suas dúvidas e fica se perguntando se ele pode confiar naquele que foi narrado, aquilo que La Salle creia saber e está contando no livro. Só para ver como a questão da incerteza, das dúvidas, do sentido das coincidências, etc., tudo isso nutre uma narração onde o leitor fica como as personagens sem saber. Nesse pequeno resumo, aparece, acho, com toda claridade, os elementos dessa desconfiança sobre a possibilidade para o escritor-autor de verdadeiramente escrever um relato do que foi, um relato dos acontecimentos, mas também a dificuldade para o ator de interpretar
os rastros, os signos daquilo que foi, e, finalmente, a dificuldade para o leitor de confiar no narrado que lhe é oferecido. E, na verdade, se poderia desenvolver a mesma temática a partir das obras citadas de Claude Simon. Bom, aqui falei só de Claude Ollier, mas nos livros de Claude Simon também. Mas, bom, tenho que me concentrar sobre poucos exemplos. E, por isso, quero voltar a uma obra de outra grande figura da virada do romance dos anos 50, Nathalie Sarraute. Acho que Nathalie Sarraute vai nos servir como de ponto para entender essa transformação. Nathalie Sarraute, não sei se está bem conhecida aqui, mas tem um texto fundador de 1939 que se chama Tropismos, tropisme em francês, e também um ensaio de 1956, titulado A Era da Suspeita. Tropismos é um livro composto de uma mosaica de textos breves, uma série assim de capturas rápidas, instantâneas, de alguns momentos de conversa entre personagens reunidos numa situação qualquer. Uma voz, off, comenta a conversa. Os chamados tropismos designam a maneira de cada discurso de seguir um caminho incerto entre experiências sensíveis e muito pessoais e fragmentos de discurso predeterminado por regras sociais obrigatórias, determinados topoi, como se diria com a palavra grega, lugares da conversa. Então, a conversa vai de elementos íntimos a esse discurso convencional. Tudo isso faz com que os locutores ou atores dessas mini-cenas parecem ficar num estado intermediário entre a expressão da sua intimidade e um estado de despersonalização avançado, o qual faz com que, ainda que falam, os personagens se dissolvem no seu próprio discurso. Em lugar de afirmar a sua identidade, eles se perdem nas formas preconceituosas, pré-fabricadas dos estereótipos. Esse tipo de discurso, Nathalie Sarraute o chama conversação. Conversação, para ser mais preciso, conversação de baixa energia, de pouco conteúdo. Quando a verdadeira energia do sujeito aparece nos pequenos movimentos internos que o texto tenta captar e que são chamados por Nathalie Sarraute sob-conversação, o que fica por baixo da conversação. Aí, nessa oposição entre conversação e sob-conversação, nasce uma oposição fundamental entre a moderação geral da conversa social, o estado, digamos, anônimo da conversa, que permite, sim, a comunicação, mas que não dá realmente o conteúdo do vivido dos personagens, e outros tipos de energias, energias mais fortes, mais íntimas também. Mas, por isso, mais difíceis
de comunicar, precisamente porque são a expressão de uma intensidade subjetiva maior. Parece um pouco como se o texto de Sarraute fosse uma tentativa para dar corpo a uma distinção que acho interessante, feita por Bergson, no começo do século XX, entre os diversos momentos da experiência humana, quando ele analisa a percepção, o afeto e a ação. E vou voltar sobre essas três categorias: percepção, afeto e ação. De acordo com o código habitual da narração, o personagem romanesco reage frente a uma situação dada. Ele reage. Tem, pois, dois níveis descritivos na novela: a situação, a descrição da situação onde se encontram as personagens, e a ação da personagem. Sarraute desestabiliza essa hierarquia que domina no romance tradicional, onde o caminho normal da narração se apresenta como desenvolvimento de uma ação no marco de uma situação. A ação da personagem numa situação. E, portanto, o romance, na sua forma tradicional, conta essa ação se efetuando no tempo da narração, de um lado, e do tempo da ação, do outro. Nos textos de Sarraute, a ação é mínima, quase não tem ação. Mas o importante, ao contrário, são os afetos e as percepções. Então, ela desenvolve as duas categorias de percepção